Olá, meu nome é Maria de Lourdes, sou especialista em neuropsicopedagogia institucional e gestão educacional integrada. Atuo como professora dos anos iniciais e mediadora em uma escola aqui no Rio de Janeiro e venho falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho, o impacto da formação continuada de professores, uma constante busca à inclusão de crianças neurodivergentes em sala de aula. Gostaria de me explicar aqui. Eu tive um problema técnico e eu não consegui passar a imagem. Por isso que eu coloquei uma foto, só para que vocês tenham uma imagem para poder referenciar a mim, ok? Então vamos lá. A inclusão escolar tem se consolidado como um dos principais desafios da educação brasileira atual. Cada vez mais, as salas de aulas recebem alunos com diferentes formas de aprender, especialmente estudantes com transtorno do espectro autista, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, entre outros. E nesse cenário, o papel do professor se torna central para garantir não apenas o acesso, mas a aprendizagem. Apesar dos avanços legais, muitos professores relatam não se sentirem preparados para atuar com a inclusão. Existe um distanciamento entre o que está garantido na legislação e o que realmente acontece na prática escolar. Por isso, o meu trabalho vem com a justificativa da falta de preparo docente que compromete a inclusão real. Então, eu vi uma necessidade de ter essa redução nas barreiras pedagógicas, de analisar a formação continuada de professores, porque impacta a inclusão de alunos neurodivergentes em salas de aulas regulares. Então, a gente vê essa questão da necessidade de uma mudança, não apenas nas leis, porque as leis estão aí, mas elas por si só, elas não conseguem fazer com que o corpo docente esteja preparado para receber essas crianças. Deste modo, o objetivo desse trabalho foi analisar o impacto da formação continuada na promoção da inclusão de crianças neurodivergentes no ensino regular, compreender a base legal da inclusão, investigar a formação continuada como desenvolvimento profissional e analisar os impactos nas práticas pedagógicas. A gente viu que a formação docente é um fator central em toda essa questão da inclusão. A fundamentação teórica foi com base nas leis, então eu trouxe no meu estudo a Constituição Brasileira, a LDB, a Lei Brasileira de Inclusão, entre outras. Trouxe também alguns autores que falam sobre a inclusão escolar, como Montoa, e eu trabalhei também com a questão da formação docente, a formação continuada, com Nóvoa e Bernon. E também trabalhando a questão da formação inicial desses profissionais, Oliveira e Dias. A metodologia foi uma pesquisa bibliográfica, qualitativa, fazendo levantamento de artigos científicos, documentos legais, livros, e essa análise foi organizada em 3 eixos principais: a base legal, a formação continuada e os impactos na prática docente. Como resultado, nós tivemos a questão da formação continuada e nós vimos o como amplia o repertório pedagógico desse profissional, o quanto torna-se mais inclusivo e flexível a prática docente, o ambiente escolar fica mais acolhedor, há uma redução da insegurança e, com certeza, há uma inclusão verdadeiramente real na sala de aula. Trouxe para minha discussão a questão da transformação da escola, que a formação ocorre na prática, não é só na teoria. Essa formação ela deve ser contínua, deve ser permanente, deve ser trazida para a realidade a questão das tecnologias assistivas, as políticas públicas devem ser mais efetivas, porque a inclusão na prática ela só acontece quando há investimento contínuo na formação docente. Eu vi também a questão da formação continuada, que ela é essencial para a inclusão. A legislação ela não garante a prática efetiva e os professores precisam de suporte contínuo. A inclusão ela exige mudança pedagógica e cultural.
Eu tive algumas limitações do estudo pelo fato essa pesquisa ter sido apenas bibliográfica. Então, eu tive uma ausência de dados empíricos de campo e é a minha proposta para futuros trabalhos. Estudos com professores em sala, análise de práticas reais, avaliação de programas formativos e uma síntese estratégica da pesquisa. Porque a inclusão não é adaptar o aluno à escola, mas entender o que a criança necessita e buscar atendê-la em sua especificidade. Algumas das referências que eu trouxe para o meu trabalho, as leis, Tibernon, Mantoan e Nova. E eu gostaria de agradecer ao Congresso Nacional de Práticas Escolares pela oportunidade de apresentar meu trabalho, ao colégio que eu trabalho, pelas experiências construídas ao longo desses 6 anos, fundamentais para a minha trajetória profissional e para a realização deste estudo. Aos meus colegas de trabalho, agradeço pelo apoio incondicional, pelas práticas e pelas trocas diárias que nós temos, pela parceria, que torna o ambiente escolar um espaço de aprendizagem, acolhimento e crescimento coletivo. E não menos importante, ao meu esposo e minha filha, que sempre estão ao meu lado na produção de cada trabalho e pesquisa. Vou deixar meu contato, fiquem à vontade para mandar e-mail e muito obrigada por terem assistido até aqui.